Fala, amigos da pintura, beleza? Bem-vindo ao programa Pintor 5 Estrelas. Nesse programa você vai aprender a como faturar R$ 10.000 por mês com pintura automotiva, mesmo que você esteja começando do absoluto zero, sem perder tempo, refazendo peças. E nesse episódio eu vou falar um pouco aqui sobre a diferença de cor e como isso te impede de ser um pintor que fatura R$ 10.000 por mês. Então, a diferença de cor na pintura automotiva é quando a tinta fica ali destonalizada, né? Não é nem diferença assim de branco, preto e branco, entendeu? É uma tinta preta que o tom não tá igual, não tá o mesmo, entendeu? A diferença de cor é assim na pintura automotiva. E você pode perceber alguns carros, né, que o pintor ali não quis fazer o famoso alongamento, né, para eliminar aquele erro, né? Mas tem alguns veículos que não é nem diferença de tonalidade, é diferença de cor mesmo, né? Parece que pintaram com outra tinta que não foi do carro. E pessoal, é extremamente importante vocês não deixarem a tinta diferente do veículo, né? A cor ali é totalmente errada, igual esse que vocês viram na foto. Por quê, pessoal? É extremamente importante porque até uma criança, se ela souber falar, ela vai ver aquele veículo ali e falar: nossa, pintaram o carro de outra cor. Elas vão falar desse jeito. Eu falo assim porque eu já vi, entendeu? A pessoa falar desse jeito, não a criança, mas eu já vi uma pessoa assim mais adulta falar dessa maneira. E eu sei que você ficar ali corrigindo, fazendo chapinha, né? Geralmente aqui em Brasília a gente costuma fazer o seguinte: a gente pega uma parte do carro, né, como a tampa do tanque, ou então leva o carro lá na casa de tinta, né, que ali é um setor de oficinas e tem algumas casas de tintas que a gente pede a tinta e faz o acerto nela, entendeu? Aqui a gente não arruma tinta aqui a gente não arruma a tinta na oficina. A gente arruma na casa de tinta. Só tem uma casa de tinta que o colorista vai lá na nossa oficina. Mas aí o que acontece? Tem que esperar muito tempo, às vezes ele nem vai no dia, então é melhor a gente já resolver logo esse problema levando lá na casa de tinta, que é mais fácil, entendeu? Aí, o que acontece? É importante a gente botar tempo nisso aí, perder mesmo o tempo. Por quê? É, Você está perdendo, vamos supor, 30, uma hora, né? Vamos supor aí, vamos colocar que seja muito, 2 horas do seu dia para estar fazendo a chapinha, tá fazendo o alongamento, né? Mas é muito importante você perder esse tempo do que perder o dia inteiro, né? Porque você vai pintar o carro hoje, né? No caso, você vai estar querendo pintar ele sem fazer alongamento, né? A gente fala que é matar a seco, você vai estar querendo pintar ele a seco hoje, mas amanhã você vai ter que pintar ele de novo, vai ter que pintar a peça que você pintou hoje e amanhã você vai ter que pintar de novo a peça que você pintou e ainda assim as peças de alongamento, entendeu? Por isso que é importante você até perder tempo hoje, entendeu? E assim, eu fui descobrir isso muito tarde, porque eu não gostava também de fazer alongamento, eu não gostava de acompanhar é, o colorista, né? Fazendo a tinta. Mas aí com o tempo, pessoal, eu fui pegando, aprendendo, né? Levando na cara, porque tipo assim, um dia que eu tava trabalhando ali, levando prejuízo, né? De tempo, de tudo, né? De prejuízo mental, porque você fica ali chateado, porque tá refazendo um carro que já era para ter, já tá na mão de um polidor indo embora ali, né? Já era para ter montado, polido, lavado e entregado para o cliente. Você tá ali refazendo, né? Remoendo aquele serviço ali, né?
Então é estritamente importante que você tire o foco desse problema. Não pense que você está trabalhando demais. Não pense que você está perdendo ali, né? Porque você está, poxa, eu vou pintar uma peça e tô recebendo uma peça, mas na verdade eu vou pintar três, né? Até porque o alongamento a gente nem costuma tirar defeito dele, né? A gente só vai fazer o lixamento dele, isolar e jogar tinta, né? Então não pense dessa maneira, entendeu? Porque isso vai te atrapalhar. Isso vai atrapalhar a oficina vai ficar travada, né? Se você pensar dessa maneira. Eu, ali em meados de 2015, né? Eu trabalhava para um dono de oficina lá no setor. E ele me falou isso: Leandro, pensa só. Você está mexendo no carro agora. O que que falta para você lixar ele e isolar essas duas peças, né? Eu estava pintando uma porta bem no meio. O que que falta para você? Que você acha que você vai gastar quanto tempo aí? Eu, ah, eu vou gastar aqui em torno de 30, 40 minutos, né? Até eu lixar a peça, deixar ela sequinha, isolar, entendeu? Pois é, você vai gastar 40 minutos, né? Vamos colocar no ruim que você vai gastar 40 minutos. Amanhã você vai perder quase o dia todinho, você vai perder o dia quase todinho por causa desses 40 minutos. Você vai travar a oficina por causa de 40 minutos. Aí assim, é ruim a gente tá é, fazendo um serviço maior do que aquele que a gente está recebendo. Mas se a gente não tirar o foco disso, o serviço não anda. Não anda, não anda, não anda. Então é melhor. É aquele famoso ditado: aceita que dói menos, entendeu? Então, mesmo que você esteja trabalhando para você, mesmo que você esteja trabalhando para alguém, cara, se desapega desse tempo que você vai perder abrindo a peça e faz o alongamento. Se sinta feliz fazendo o alongamento, entendeu? Porque, tipo assim, eu acho que você tem que tirar o foco de hoje e olhar o foco de amanhã. Porque é o seguinte, amanhã, se você fizer o alongamento, amanhã o carro vai estar saindo. Amanhã todo mundo vai estar ganhando dinheiro. Você, o dono da oficina, o polidor, o montador, né, o lanterneiro que ganhou o carro, né? Tá todo mundo na sua mão ali, né, para poder ganhar o dinheiro. Então desapega desse tempo, tá? Desse tempo que você está perdendo. O dono da oficina também perde, né? Com o alongamento, ele perde ali material, o tempo que você está gastando ali para fazer também, era o tempo que você estava fazendo outra peça para ele. Tá todo mundo ali, né? Meio que, mas é necessário. É um mal necessário. E assim, você deve fazer a chapinha. Não é porque você vai fazer um alongamento que você não vai precisar de fazer a chapinha. Você entendeu? É porque assim, o alongamento serve para tirar aquela coisa mínima que o colorista não conseguiu acertar. Entendeu? Aquela coisa mínima, aquela diferencinha que você vê, caramba, tá quase boa, mas se o colorista mexer mais, geralmente o colorista fala bem assim, cara, se eu mexer mais vai estragar, entendeu? Se tentar melhorar, estraga, né? Então, o alongamento serve para tirar aquela margem de erro, né? De 10, 5%, entendeu? Às vezes a tinta ficou 90%, às vezes a tinta ficou 95%. Então, o alongamento, ele serve para essa margem de erro, entendeu? Ele não serve para você simplesmente pegar a tinta da casa pegar a tinta lá na prateleira ou na casa de tinta, o cara pesou, e simplesmente jogar no carro. Não é. Não é, você tem que fazer a chapinha. Se a tinta tiver muito destonalizada, como desse Ford Ka aí, você deve voltar lá na casa de tinta e pedir o acerto dela, né? Porque, tipo assim, a casa de tinta, ela tem responsabilidade na tinta enquanto a tinta tá na lata.
essa responsabilidade é do colorista. Enquanto a tinta está na lata, essa responsabilidade é da casa de tinta. Depois que ela está no carro, a responsabilidade é do pintor. Vocês entenderam isso? Então, qual é o dever do pintor? É fazer a chapinha. Beleza, a tinta ficou boa, você gostou da tinta? Faz alongamento. Qual é o momento que não precisa de fazer alongamento? Existem aqueles momentos que a gente não precisa de fazer um alongamento. Por exemplo, é um defeito bem ali no meio que você não vai chegar nas extremidades, né? Igual um para-choque. O para-choque já está com a tinta certa, né? O para-choque está certinho ali, ele é original. Tá, aí você vai pintar só o meio dele, você vai jogar tinta só no meio dele e invernizar o resto. Esse daí não é necessário o alongamento, mas é necessário a tinta estar boa para estar igual à tampa traseira, entendeu? No caso eu estou falando do para-choque traseiro, né? E no caso do dianteiro também, né? Se tiver alguma parte ali que seja bem de frente ali do capu, né? Também tem que ficar, a tinta tem que ficar ali entre 90% e 95%, né? Para né, não precisar de você abrir no capu. Nesse caso aí, todo mundo já sabe que o plástico ele dá aquela diferencinha, né? Então você tem como é que eu diria? Esse bônus aí com você, né? Todo mundo sabe que o plástico, né, geralmente dá uma diferençazinha ali. Tinta da Honda mesmo, tinta da Honda, da Toyota, às vezes você pinta para-choque e lateral junto, todos os dois, e você ainda nota uma leve distorção. Por quê? O plástico ele dá uma leve distorção, entendeu? Mesmo você pintando lateral e para-choque junto, ele dá uma leve distorção. Mas assim, é uma coisa bem aceitável. É muito melhor do que se você não tivesse feito o alongamento. Então, eu tenho 4 motivos, né, para você deixar a tinta, a cor diferente, né, a cor do veículo diferente. Esses 4 motivos são: você não fazer a chapinha. Segundo, você não fazer o alongamento. E o terceiro, aplicação. A aplicação também influi muito, né? E em alguns casos, a base, né? A base, dependendo da base que você jogar no carro, vai ficar diferente a tinta. Uma vez eu pintei um vermelho e eu joguei um vermelho mais escuro, né? Eu pintei um vermelho da Honda. Eu pintei um vermelho da Honda, eu não lembro o código agora, mas eu pintei ele e joguei um vermelho que era mais escuro. O que aconteceu? A tinta estava certa, eu fiz o alongamento, mas tipo assim, você via que a porta queria ficar um pouco mais escura, por conta da base, entendeu? O que eu fiz? De novo, né? Porque não faz sentido a gente entregar um carro errado para o cliente. Não faz sentido. Não interessa se você vai perder tempo, se você vai perder dinheiro. Não faz sentido nenhum você entregar um serviço com a tinta diferente, que até uma criança pode ver. Se ela souber falar, ela vai falar. Entendeu? Qualquer pessoa vê a tonalidade, não precisa de ser profissional para ver tonalidade de cor, entendeu? Por isso que você deve prestar atenção até na base que você joga. Porque tem alguns vermelhos, esse vermelho mesmo que eu joguei no carro, ele era muito ruim de cobertura. Ele é um vermelho da Honda. E muito ruim. Eu não sei se é 757 ou se é 575. Alguma coisa assim. O nome o código do vermelho, entendeu? É muito ruim de cobertura. Você joga o vermelho, parece que está jogando água. O certo não era eu ter jogado um vermelho. O certo era eu ter jogado ou um branco ou um rosinha bem clarinho, muito clarinho, entendeu? E outra, é interessante você jogar a base aonde você vai estar fazendo alongamento também.
entendeu? Porque você vai estar, né, deixando aquela parte ali no mesmo tom e você vai obter um resultado melhor, né? Você joga base na peça que você vai pintar e base na peça que você vai abrir o alongamento, entendeu? Esse também é um dos motivos de ficar diferente, porque você joga uma base clara. Beleza, você jogou uma base clara, mas não jogou base no alongamento, entendeu? E aplicação também. Aplicação, isso aí acontece geralmente muito em tricote. Em tricote, geralmente a aplicação é o que mais importa. Em tricote, é bom você fazer uma parceria ali com um colorista, né? O cara que está corrigindo a tinta lá da casa de tinta. Cara, vão ser quantas demãos de pérola, né? Quantas demãos de pérola? Eu estava conversando com o meu colorista um tempo atrás, que é o seguinte, eu joguei o tanto de demão que estava previsto, né? Porque ele acertou a tinta lá na casa de tinta, porém eu fui corrigir o acerto dele, né? Eu fui verificar ali o acerto dele. Aí eu joguei 3 demãos, né, de pérola na chapinha. Beleza, ficou diferente para mim. Aí ele, Leandro, deixa eu te explicar. Isso aí é questão de aplicação. Ele refez a chapinha dele e ficou zerada. A tinta estava ótima com a aplicação dele. Aí o que a gente chegou na conclusão? Que era a aplicação. Porque o jeito dele aplicar era diferente do meu. O segredo de tricote é você. Beleza, você cobriu ali o branco, né? Você passou catapó ali em todos os momentos, né? Da base. Eu não gosto de passar catapó no pérola. Não gosto, eu não me arrisco nesse momento. Mas eu já vi alguns pintores passar. Eu não gosto de me arriscar dessa forma. Porque, cara, se arranhar o pérola ali, você vai ter que começar tudinho de novo. E geralmente a base não cobre legal, aí gera um problemão. Então eu passo catapó somente no branco, na base. Entendeu? Beleza. Aí eu vou jogar o pérola. A gente tá falando de diferença de cor, né? A gente vai raciocinando outra coisa aqui. Beleza, a gente vai e joga 3 demão de pérola. O que eu faço? Eu tiro ali, por exemplo, eu tiro algum ponto do isolamento para poder ver se a tinta tá certinha, entendeu? Se eu preciso de tipo o pérola, às vezes ele tem a função de dar aquela amarelada no branco, né? Já teve caso de eu jogar 7 demão de pérola. Esses dias eu pintei um carro da Mitsubishi, acho que foi um SX. Eu precisei de jogar 7 demão. Por quê? A tinta estava ficando clara, não estava amarelando. Aí o que eu fiz? Eu esperava secar, joguei as 3 demão previstas. Tirei o isolamento ali da tampa traseira, que eu estava pintando para-choque. Eu não ia chegar nas laterais, entendeu? Então eu precisava que essa tinta ficasse igual à tampa traseira. Eu não queria abrir, porque eu ia ter que tirar a placa, eu ia ter que tirar os nomes do carro, eu ia ter que tirar um adesivo que tinha ali na tampa traseira, entendeu? Então, eu joguei 3 demãos, né? Beleza. Não ficou igual, ficou clara. Aí, como eu já tinha conversado com o meu colorista, que isso aí é questão de aplicação, então eu quero ver se é questão de aplicação mesmo. Joguei mais uma demão bem molhadinha, de pérola. Esperei secar. Esperei secar não, fui com o aquecedor ali e em questão de 5 minutos eu já estava jogando outra demão. Porque também, cara, a gente que está na correria, a gente tem que fazer um serviço bom, certo. Mas a gente também não pode ficar ali lambendo o carro também não, entendeu? Tem que ficar bom? Tem. Mas a gente, se der pra gente adiantar o processo, dando uma aquecida para aquecer, eu vou esperar 15 minutos.
né? Ali tá certo que na lata tá falando, espera de 10 a 15 minutos. Comigo não rola não, porque essa semana eu tava com bastante serviço. Se eu fosse gastar em volta aí de entre a tinta, o pérola e o verniz, eu ia gastar 1 hora e meia. Soma aí, mais ou menos dá mais ou menos isso aí, entendeu? Para pintar um para-choque. Não existe, cara. Então vou aquecer, vou acelerar esse processo aí. Então foi 7 demão para chegar no amarelado e ficou bom. Entreguei o carro, o cliente gostou, o cliente detalhista, o cliente gostou. Entendeu? Então, branco, pérola, tricoat, né? Na verdade, tricoat em geral é a aplicação, né? Às vezes você pega um tricoat invertido ali, né? Um vermelho vermont. Cara, vermelho vermont tem uma casa de tinta lá que eles fazem uma base só e fica bom. Assim, claro que a gente tem que abrir, entendeu? Mas assim, você nota muita pouquinha diferença, entendeu? Fica bom. Mas tem outra casa de tinta que eles não fazem, eles só faz se for o tricoat, né? Às vezes você tá pintando um vermelho vermont ali, pergunta pro seu colorista se ele não dá conta de fazer uma base só, entendeu? Uma tinta normal ali, uma base só, sem ser tricote, entendeu? Porque o vermelhinho para dar ruim para pintar, viu? Então isso aí vai muito de aplicação. E aonde eu vejo mais as pessoas errando é no quesito de você mudar o pensamento, tá? Você fazer uma chapinha, você não está perdendo tempo, você está ganhando tempo, né? Você fazer o alongamento, você não está perdendo tempo, você está ganhando tempo. Você jogando a base no alongamento, você não está perdendo tempo, você está ganhando tempo. Sempre pensa dessa forma, entendeu? Se você está ali aplicando 7 demão de pérola num para-choque, você está ganhando tempo, você não está perdendo tempo. Por quê? No final é satisfatório. No final você vai contar a vitória, né? Você teve aquela. A gente só é vitorioso, pessoal, porque a gente tem batalha no dia, né? A gente é vencedor como? De deitado numa rede? Não, a gente está ali no campo de batalha, entendeu? O problema chegou na nossa mão, nós resolve, beleza? O carro entrou dentro da estufa, ele tem que sair pintado. Isso aí eu fui aprendendo com o tempo. O carro entrou dentro da estufa, ele tem que sair pintado. Entendeu? Então isso aí a gente tem que ter essa mentalidade, a gente tem que ter esse poder de desbravar, entendeu? A gente é desbravador, o pintor ele é o cara que pega a responsabilidade todinha ali para ele, entendeu? O pintor ele é o cara que desbrava mesmo. Então, pessoal, não vacila. Quando o carro chegar, a primeira coisa, ou leva o carro. Na verdade, assim, você decide. Se você tiver com tempo já para pegar e preparar aquele carro, você tem que otimizar o seu tempo, né? Se você tem que observar o seu dia. Se você já está fazendo alguma peça e não vai mexer naquele carro agora, você já leva ele para fazer a tinta. Porém, se você só tem aquele carro para mexer que chegou, você pega ele, dá prime nele, enquanto o prime seca, você leva lá para casa de tinta. Entendeu? Isso aí é otimizar tempo. Por quê? Porque você está ali no primeiro momento que o carro chega, você já está resolvendo a questão da tinta. Por quê? Porque lá na casa de tinta tem a fila, né? O colorista vai ter o tempo para ele acertar. Quando ele chegar na sua mão, você ainda vai ter um tempo para você fazer a chapinha. Então, você tem que otimizar seu tempo para poder, né, resolver logo esse BO, entendeu? Da tinta. O carro chegou, a primeira coisa, foca na tinta do carro, porque é o que o cliente mais vai ver, tá? Então é o que tem que ficar mais aparente ali na entrega do serviço, é a cor certa, né? A tonalidade certinha ali do carro, entendeu? Então não vacila nesse processo, não vacila nesse processo da tinta, porque senão é um tiro no pé, um tiro no pé. E se você não deixar a tinta certa,
você vai levar o selo de porquinho. Famoso selo do porquinho. Por quê, pessoal? Todo mundo que vê vai falar mal do seu serviço. E mesmo se você não deixar, né, se você refazer, você vai ter que ter o desprazer de remarcar o carro, né? Todo mundo ali da oficina vai falar: poxa, podia ter feito a abertura, mas não adianta chorar o leite derramado. Pessoal, e outra coisa, até a chapinha, é, uma vez, uma vez eu fui, não, eu já contei para vocês que negócio de aplicação, né? Mas para deixar um pouco mais enfatizado, é, uma vez meu pai falou, meu pai gosta que eu jogasse a tinta pulverizada, né? Porém a gente já sabe, né, que a tinta ela tem que ser ela tem que ser ali um semibrilho, né? Às vezes você tem até que molhar mesmo de verdade a tinta, né? Como se estivesse invernizando. Tem tinta que é tão ruim de cobertura que você tem que molhar ela mesmo. Às vezes ela tá muito grossa, às vezes eu dou uma diluída nela também, entendeu? Aí nesse dia, meu pai falou bem assim, que você sabe como é que é gente antigo, né? Eles são meio bruto. Ele falou, não, que você tem que pintar a tinta pulverizada, que não sei o que, que não sei o que. Aí eu, pô, pai, não é assim. Eu gosto de pintar. Eu faço a chapinha da forma que eu vou pintar o carro, entendeu? Eu faço a chapinha ali, tento simular na chapinha eu cobrindo um prime. Na chapinha eu cobrindo ali, né? Às vezes é um carro vermelho, que eu não joguei base, eu cobrindo. Às vezes o vermelho é ruim de cobrir o preto, né? Tipo assim, se ficar aquela manchinha preta, vermelho e preta, né? Eu não sei se vocês já perceberam, já tiveram esse caso com vocês, né? Então ali, a gente na nossa discussão lá, poxa, mas eu gosto de jogar 3D mão molhada e ali eu passo uma lixinha, né? Eu passo uma lixinha no carro e venho jogando ali mais duas, 3D mão, mais semi-brilho, entendeu? Mas sem molhar muito, né? Depois que eu passo a lixa. Aí ele, não, que você tem. Aí beleza, não, então vamos fazer o seguinte: o senhor faz a sua chapinha e eu vou fazer a minha. E pronto, foi dito isso. Ele foi lá, fez a dele, do jeito que ele aquecendo, jogando pulverizado, do jeito que ele queria. Aí eu joguei a minha, peguei e fiz a minha, do jeito que eu falei, né? 3D mão molhada e duas pulverizadinhas, né? E invernizei. O que que mudou no carro? Era um cinza, né? Eu lembro que era um cinza. O, o granulado, né, do pérola ali, do cinza, né, aquele metálico, né, que fica aquela purpurina, vamos colocar como se fosse uma purpurina. Do dele ficou bem mais graúdo, né, o, o pulverizado não, como é que se fala? O alumínio do carro, né? O alumínio do carro ficou mais graúdo, o dele, e o meu ficou um pouco mais mortinho, né? Ali mais regulou mais o alumínio, né? E a dele ficou como se ficasse assim, uma coisa assim, meio suja, entendeu? A dele tava meio suja, né? O alumínio meio que sujou a tinta, né? Então ficou um pouco mais claro. A dele ficou um pouco mais clara. Aí beleza. Não, vamos deixar nossas duas chapinhas aqui. Agora a gente vai levar lá no colorista, né? Para ver como é que vai ficar a chapinha do colorista, né? Aí o que acontece? Levamos lá no colorista. Comparamos com as duas chapinhas, a minha e a dele. O que aconteceu? A do colorista ficou mais semelhante à minha, entendeu? A minha estava mais próxima do colorista, né? Para não dizer igual. Né? Porque a dele, eu acho que ele quis mostrar que era muito pulverizado, que tinha que jogar, acabou dando errado. Porque ele também não pinta tão daquele jeito, não. Acho que foi que ele quis exagerar mesmo no pulverizado. Aí aconteceu isso aí. Aí, aí eu saí vitorioso nessa daí. Mas já teve vez de eu sair perdendo também para ele. Rapaz, uma vez meu pai, ele é bom para fazer tinta, cara. É porque esse povo antigo, eles não tinham colorista na época, sabe? Eles não tinham esse negócio do meu pai, ele deixava a tinta certinha. Eu acho que se ele fosse um colorista hoje, ele ia ser um dos melhores. Uma vez a gente pegou uma Porsche, né, para poder pintar lá na oficina,
Aí essa Porsche chegou, a gente ligou em 3 casas de tinta, ninguém tinha esse código dessa Porsche. Ninguém quis fazer a Porsche. Aí o que acontece? Meu pai pegou e falou: não, mas vocês não têm o pigmento? O que impede de vocês pegar e fazer a tinta? Ah, que não sei o que. Ninguém quis fazer. Aí ele conversou com o dono da loja e falou: não, você me dá pelo menos os pigmentos que eu te pedi para poder acertar a tinta? Ele, ai, dou. Aí tá, eu vi uma tinta de um Corolla, né, um cinza, essa Porsche era cinza. Eu vi um cinza do Corolla e, e vi. E ele viu um cinza da Peugeot. Eu, não, pai, esse daqui do Corolla tá muito mais. Tá mais fácil de chegar. Ele, não, eu vou fazer por esse daqui. E eu fiquei assim, descrençado, sabe? Rapaz, esse negócio não vai dar certo, não. É melhor então qualquer coisa nós abrimos no paralama, que era um retoque no para-choque dianteiro, né? Qualquer coisa nós abrimos ele no paralama. Aí beleza, rapaz, não há de ver que a gente pintou o carro a seco. Meu pai pegou a tinta da Peugeot, que não tinha nada a ver, era um cinza. Mas não tinha nada a ver. Eu achei que o do Corolla tinha mais a ver, entendeu? Então ele pegou esse cinza da Peugeot, acertou a tinta e pintou a seca e ficou zerada, zero, 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 zero. Desse dia eu fiquei de cara. Mas por quê? Experiência. Antigamente eles não tinham colorista na casa de tinta. Antigamente quem acertava a tinta era o pintor. Então o pintor que não acertava tinta, ele era ajudante naquela época, né, em meados ali de 80, 70, 80. O pintor que não acertava tinta, ele era ajudante. Ele tinha que ser ajudante, porque o pintor era o cara era o cara. Então meu pai era o cara naquela época. Aí ali eu vi a moral do meu pai, viu? Massa pra caramba. Inclusive até hoje em dia ele me passa algumas coisinhas. Teve uma vez que eu tive que passar. Olha, eu tinha que entregar esse carro. Cobrei bem cobrado nessa. Qual é o nome, meu Deus do céu? É aquele carro da Dodge, né? Fremont, Dodge, é a mesma coisa, né? Eu esqueci, a Journey. Acho que é Journey o nome. Beleza, tava lá na loja, né? Mais ou menos ali 11h30 da noite. E eu esqueci de fazer a chapinha, né? Aí meu pai sempre me passou esses macetes, né? De tinta. Aí eu 11h30 da noite. Olhei a tinta, joguei a primeira demão de tinta no carro. Já olhei assim. Porque, cara, quando você tá jogando, você tem que prestar atenção na tinta. Você joga ali uma demão, duas demãos, você já sabe se a tinta tá boa ou não. Entendeu? Você olha aqui, uma lateral e o paralama lá na frente, você, opa, isso aqui tá diferente demais. Entendeu? Aí é onde que eu fui, eu tirei o isolamento. Ixi, Maria, tava muito amarelo, porque era aquele begezinho, né? Um branco bem begezinho. Aí eu peguei, rapaz, não acredito que eu vou ficar até uma hora dessa para não ganhar o dinheiro, pô, perder até 11 horas da noite aqui pintando esse carro. Moço, não há de ver que eu peguei um branco Summit, bem clarinho, né? O branco Summit. Despejei ali em torno de 200 a 300 ml nessa tinta. Só mexi assim, ó, e olhei assim, comparei a régua, né? Peguei a régua e mexi assim, ó, só joguei mais um pouco, acho que uns 50 ou 100 ml. Rapaz, foi tinta clara que eu joguei ali, porque eu não fiz a chapinha, vacilei, né? Tive ali o dia todo para olhar a chapinha e vacilei. Mas nessa daí eu me saí bem, por quê? Porque eu já tinha, né, eu tinha aquela expertise, né, de ter uma manha ali de acertar a tinta também. Nós pintor também tem que ter essa audácia, né, como é que eu diria ali, essa perspicácia aí de estar acertando a tinta, entendeu? Às vezes precisa de um pouquinho de vermelho. Você vai lá e às vezes tem um vermelho poliéster ali, ó. A casa de tinta não está aberta, é um final de semana, um sábado à tarde. Você está ali pintando um carro, ou é um dia à noite ali que você quer fazer um corre para ganhar um dinheirinho ligeiro, entendeu? É isso aí, macho. Você tem que resolver o problema. O carro chegou na estufa, você tem que resolver o problema.
beleza? Se você cometeu o erro de esquecer de fazer a chapinha e levar lá para o colorista, você tem que resolver o problema. Se não, o que não tem solução, solucionado está, né? Você deixa para outro dia, beleza? Então tá, eu espero ter ajudado cada um de vocês, né? Compartilhe esse vídeo, né, com alguém que você acha que precisa, né? Ou com algum amigo, né? Se puder dar um joinha aí pra mim, me ajudar. Beleza? Isso aí, compartilhar, dar o joinha, se inscrever no meu canal. Isso aí tá sempre ajudando a gente. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês aí. Valeu, tchau.